Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo ao canal Mistérios do Reddit. Aqui contamos histórias inspiradas em relatos do Reddit. Mas antes da história, por favor, se inscreva no canal para não perder nadinha. Já se inscreveu? Nem certeza? Então vamos lá! Na escuridão de certos lugares, o tempo não cura, apenas repete. E algumas aparições não querem ser vistas, querem ser compreendidas. Essa história inspirada em um relato real do Reddit vai te perseguir por dias. Aperta o play, se tiver coragem. Na penumbra dos anos 70, o Hospital Santa Casa, em uma capital brasileira, guardava em seus vastos corredores não apenas a rotina de curas e lamentos, mas também um enigma que pairava como uma sombra sutil, tecendo-se entre os leitos de ferro e o aroma pungente de éter. Era a história sussurrada da enfermeira da Quarta-feira de Cinzas, uma figura etérea que visitava silenciosamente alguns pacientes específicos, deixando atrás de si um rastro de mistério e morte. Entre 1970 e 1978, precisamente uma vez por ano, sempre antecedendo a melancólica Quarta-feira de Cinzas, um paciente internado recebia a visita inesperada de uma enfermeira singular. Jovial, de uma beleza serena que contrastava com a palidez dos enfermos, ela surgia quase do nada, pairando brevemente ao lado do leito antes de desaparecer pelos corredores movimentados. Os funcionários mais antigos, com seus rostos marcados pela lida hospitalar, trocavam olhares carregados de significado ao comentar sobre a aparição anual. O padrão era sempre o mesmo, perturbador em sua precisão. Após a visita da misteriosa enfermeira, o paciente invariavelmente fazia 3 pedidos singulares: uma ceia farta, a presença dos familiares e um terço. E, surpreendentemente, nos 2 dias que se seguiam, demonstrava uma notável melhora em seu quadro clínico, acendendo uma tênue esperança nos corações dos parentes e da equipe médica. No entanto, essa chama de esperança era brutalmente extinta na Quarta-feira de Cinzas, quando o paciente, outrora revigorado, sucumbia inexplicavelmente à doença que o afligia. Em 8 anos, foram 8 casos relatados, um a cada ano, cravados no calendário como prenúncios sombrios. Muitos auxiliares de enfermagem e maqueiros juravam tê-la avistado, uma figura de branco que deslizava pelos corredores, entrando ou saindo das alas com uma leveza quase sobrenatural. Mas, ao tentarem abordá-la, ela se esvaía como fumaça, desaparecendo em um piscar de olhos, virando um corredor ou sumindo em meio ao fluxo constante de pessoas. Entre os funcionários mais antigos, aqueles que carregavam nos ombros décadas de serviço no hospital, a teoria mais aceita era a da mensageira. Falavam dela em voz baixa, como se temessem evocar sua presença, descrevendo-a como um ser espiritual enviado para preparar a alma do paciente para a derradeira jornada, concedendo-lhe a oportunidade de se despedir dos entes queridos em um último momento de lucidez. Essa crença se enraizava nas tradições populares brasileiras, no respeito pelos mistérios da vida e da morte e na aceitação de que nem tudo podia ser explicado pela ciência. Contudo, nem todos se contentavam com a explicação sobrenatural. Uma ala mais cética, composta principalmente por médicos mais jovens e alguns enfermeiros pragmáticos, aventava a hipótese sombria de uma serial killer. Uma mente doentia que se aproveitava da fragilidade dos pacientes para cometer seus atos hediondos, talvez envenenando a medicação ou utilizando algum método sutil e indetectável. Essa teoria, embora perturbadora, ecoava um medo palpável presente em qualquer ambiente hospitalar, a vulnerabilidade extrema dos que ali se encontravam. Mas, no âmago do Hospital Santa Casa, pairava uma terceira teoria, mais melancólica e intrinsecamente ligada à própria história do local. Os funcionários mais antigos, aqueles que conheciam os segredos sussurrados nos cantos e os eventos esquecidos nos arquivos, contavam sobre uma paciente em especial, Aurora. Em pleno carnaval de 1969, enquanto a cidade fervilhava em ritmo de folia e alegria efêmera, Aurora dera entrada no hospital em estado de coma profundo. Trazida por policiais que a encontraram desacordada em uma rua movimentada, a princípio pensou-se em embriaguez, uma ocorrência comum durante os festejos carnavalescos.
Em meio à lotação do hospital e à correria típica da época, poucos detalhes foram registrados sobre a jovem de aproximadamente 22 anos. Sem documentos ou acompanhantes, foi registrada simplesmente como Aurora, uma referência à bela adormecida, dada a sua condição de sono profundo e inexplicável. E Aurora permaneceu em coma por longos 9 anos, um corpo adormecido ocupando um leito no hospital. Ninguém jamais a procurou, nenhum familiar, nenhum amigo. Ela se tornou uma figura silenciosa na paisagem ruidosa do hospital, uma presença constante e quase invisível, testemunha muda da vida e da morte que se desenrolavam ao seu redor. Em 1978, seu corpo finalmente cedeu, falecendo em decorrência de falência renal, sem jamais ter despertado do seu sono carnavalesco. A teoria que ganhava força entre os mais antigos e que carregava consigo uma aura de tragédia e mistério era a de que Aurora, em algum momento entre a vida e a morte, havia feito um pacto sombrio, um acordo com a própria morte, trocando uma vida pela sua a cada carnaval. A visita da misteriosa enfermeira seria, então, a personificação desse pacto, a mensageira vindo buscar a alma destinada a pagar pela permanência de Aurora no limiar da existência. A quarta-feira de cinzas de 1978 se aproximava, carregada de uma tensão palpável no Hospital Santa Casa. Os funcionários mais antigos trocavam olhares nervosos, relembrando as 7 visitas anteriores e as 7 mortes inexplicáveis. Na ala de oncologia, um senhor chamado Elias, um homem de semblante sereno apesar da doença terminal que o consumia, havia recebido a visita da enfermeira misteriosa. Ele pedira um jantar especial, a presença de seus filhos e netos e um terço que apertava entre os dedos trêmulos. Nos dias que se seguiram, Elias apresentou uma melhora surpreendente, conversando com seus familiares, relembrando histórias antigas e até mesmo caminhando brevemente pelo quarto com o auxílio de enfermeiros. A esperança reacendera nos corações de seus entes queridos, que já se preparavam para o pior. Mas os mais antigos do hospital sabiam, em silêncio, o que a quarta-feira de cinzas reservava. Na manhã da fatídica quarta-feira, o hospital acordou sob um céu acinzentado, como se a própria natureza lamentasse o dia que se iniciava. A tensão era quase física, pairando no ar como uma névoa densa. Por volta do meio-dia, a notícia se espalhou pelos corredores em sussurros apreensivos. Elias havia falecido. A causa da morte, segundo o relatório médico, foi uma súbita e inexplicável piora de seu quadro clínico, culminando em falência múltipla de órgãos. O 8º caso. O 8º paciente que recebia a visita da enfermeira misteriosa e morria na quarta-feira de cinzas, 2 dias após uma melhora inexplicável. A coincidência era macabra demais para ser ignorada. Naquela mesma quarta-feira de cinzas, enquanto o corpo de Elias era levado para o necrotério, os funcionários mais antigos se reuniram em um canto da copa, seus rostos pálidos e seus olhos carregados de apreensão. A morte de Elias, seguindo o padrão sinistro, parecia confirmar a lenda da mensageira e, para alguns, reforçar a trágica história de Aurora e seu suposto pacto carnavalesco. Um jovem detetive da Polícia Civil, chamado Ricardo, havia começado a investigar os casos discretamente, intrigado pelas estranhas coincidências nas datas das mortes. Ele entrevistou funcionários, analisou prontuários e buscou por qualquer pista que pudesse desvendar o mistério. A teoria da serial killer ainda pairava em sua mente, mas a falta de evidências concretas e a natureza quase sobrenatural dos relatos o deixavam perplexo. Naquela tarde de quarta-feira de cinzas de 1978, Ricardo estava nos arquivos do hospital buscando informações sobre a paciente Aurora. Ao encontrar o antigo prontuário, empoeirado e amarelado pelo tempo, ele notou uma pequena anotação na última página, escrita à mão com uma caligrafia elegante e um tanto antiquada. Em troca de uma primavera eterna. Um arrepio percorreu a espinha do detetive. A frase enigmática ecoava a lenda do pacto e lançava uma nova luz sobre o mistério. Seria Aurora, de alguma forma inexplicável, a responsável pelas mortes? Seria a misteriosa enfermeira uma manifestação de sua alma aprisionada entre a vida e a morte? O mistério da enfermeira da quarta-feira de cinzas nunca foi totalmente desvendado. Após a morte de Elias e a de Aurora naquele mesmo ano, os relatos cessaram.
a misteriosa figura de branco não foi mais vista nos corredores do Hospital Santa Casa. Alguns acreditavam que o pacto havia sido quebrado com a morte de Aurora, que sua primavera eterna finalmente chegara ao fim. Outros sussurravam que a mensageira havia cumprido sua missão, levando consigo as almas destinadas naquele ciclo sombrio. E assim, a lenda da enfermeira da Quarta-feira de Cinzas se tornou parte do folclore do Hospital Santa Casa, uma história sombria e intrigante que pairava nos corredores como um eco silencioso, lembrando a todos que nem sempre a ciência e a lógica conseguiam explicar os mistérios que se escondem nas sombras da vida e da morte. E a memória de Aurora, a bela adormecida do carnaval, permanecia como um enigma silencioso, um lembrete de que, por vezes, os laços entre os vivos e os mortos podem ser mais tênues e misteriosos do que jamais poderíamos imaginar. Alguns mistérios terminam com um ponto final. Outros continuam rondando corredores silenciosos, à espera de novos olhos para enxergá-los. Você acredita que a Aurora fez mesmo um pacto? Ou tudo isso foi apenas uma sequência trágica de coincidências? Deixe nos comentários sua teoria sobre a enfermeira da Quarta-feira de Cinzas. E se inscreva para não perder os próximos relatos que desafiam a lógica e tocam o invisível.